Errei. Fui moleque. Se você veio nesse vídeo para zoar de mim, para zombar do meu palpite de ontem, você está certo. Errei. Mas fique nesse vídeo, pois eu tenho a explicação. Fala galera, Lucas Santos aqui, torcendo e comentando para mais um vídeo, e vamos falar sobre o jogo de ontem, França e Espanha, cara. E no meu último vídeo, quem estava aqui, quem acompanhou viu, meu palpite de que a França ganharia o jogo, e que a França ganharia o jogo até sem muitas dificuldades, desde que eles fossem jogar o seu prime, desde que a França jogasse o que sabia jogar. Eu disse isso. Mas eu também disse que, na minha opinião, a única seleção que tinha condição de vencer a França era justamente a seleção da Espanha, desde que eles jogassem o seu prime, desde que eles jogassem o que eles sabiam jogar. Exatamente o que aconteceu. O resultado não foi diferente do que a gente imaginava. Espanha jogou o que sabe, a França não jogou nada, e com isso o resultado foi qual? Vitória da seleção da Espanha. Errei, fui moleque, me perdoem, mas vamos falar como foi o jogo. Jogo muito bom, mas eu acredito que a França selecionou, uma estratégia equivocada de deixar a Espanha com a bola no pé, e com o meio de campo que tem a Espanha, uma escolha muito ruim, porque os caras dominaram o jogo praticamente todo, e quando estava 2-0 é que a gente viu a França tentar alguma coisa, mas aí já era um pouco tarde demais. Com isso, resultado garantido nas mãos, a Espanha conseguiu manter, até depois de um sufoco ali no final, esse resultado que terminou o jogo por 2-0. Pessoal, era o esperado, O coração falava Espanha, mas a mente pensando, falou França. Eu tinha que ter ido no coração, pois ele estava certo no jogo de ontem. Agora vamos falar sobre o jogo de hoje. Palpite, pensamento, análise, enfim. Cara, eu acredito que estamos falando de duas seleções com muita camisa, duas seleções que são muito distintas, uma seleção extremamente técnica, uma seleção mortal, uma seleção que tem um meio de campo e um ataque muito consistente, que é a seleção da Inglaterra, e nós temos uma seleção que é muita raça, que é uma seleção muito forte, é uma seleção bem rápida, e é uma seleção que sabe, gosta de jogar esse estilo de jogo que vão jogar hoje, que é a seleção da Argentina. Vamos lá, palpite, coração e cabeça. Meu coração me diz que, infelizmente, a Argentina vai ganhar. Mas eu quero muito torcer para a Inglaterra. E que a final seja Inglaterra e Espanha. Mas se fosse para mim apostar, eu apostaria na Argentina. Eu acredito que é o estilo de jogo que eles gostam de jogar. Eles entram tranquilos em campo e ali dentro eles entregam muita vontade, muita raça, e isso acaba sobressaindo a qualidade técnica, muitas das vezes, do outro lado. Então a Inglaterra pode sim ganhar, tem qualidade para ganhar, mas se a seleção da Argentina entrar do jeito que eles costumam entrar nesse tipo de jogo, não vai ser fácil para a Inglaterra não. Então meu palpite seria, e é, de que a Argentina ganha. Fazendo um catado agora do que foi até agora essa Copa do Mundo, e o que a Copa do Mundo por enquanto trouxe de informação, trouxe para nossa análise, para o nosso comentário. Primeiro, a gente vê que essa Copa do Mundo com muitas seleções é bagunça. E se inclusive agora que o Infantino está estudando de ter mais seleções, até 64 seleções, para mim é uma loucura, é uma bagunça, vai ser muita seleção muito pequena, muita seleção muito fraca, inferior demais no nível técnico, tático, de força, de velocidade, de tudo. E não faz sentido seleções desse nível estarem numa Copa do Mundo. A Copa do Mundo tem que ser algo desejado, tem que ser algo difícil. Afinal de contas, acontece de 4 em 4 anos. E quem chega lá tem que, de fato, ser os melhores. Se você abre demais o leque para 64 seleções, vai ter muita seleção que não faz quase nada para estar ali, vai estar ali, e vai ter muitos jogos ruins de se assistir. Então não é muito interessante no meu ponto de vista. Outra coisa, as 4 seleções tidas como favorito lá no início da Copa foram as 4 que chegaram nas semifinais: Inglaterra, França, Espanha e Argentina.
todo mundo colocava essas 4 entre as 5 melhores, né? E colocavam ali os mais otimistas, o Brasil ali meio que no meio do rolo, mas o fato é de que as 4 melhores seleções de fato chegaram na semifinal, o que mostra que muita coisa precisa ser mudada em alguns países, né? Se eles quiserem continuar tendo um futebol de respeito, uma tradição de respeito nos próximos anos. Uruguai, Brasil, a gente pode falar aqui de Alemanha, a gente pode falar de algumas outras seleções que, infelizmente, já fazem alguns anos que não vêm bem, né, a própria Itália, e se alguma coisa não acontecer nesses próximos 4 anos, a não ser que a FIFA coloque 64 seleções, vai passar muita vergonha de novo na Copa do Mundo essas seleções. Como brasileiro, eu espero que o Brasil mude a forma de convocação, mude a forma de colocar o time dentro de campo. A seleção brasileira tem que ser seleção brasileira. A seleção brasileira ela não pode ser uma seleção europeia na Copa do Mundo. O que o Brasil tem de melhor é o que o Brasil não apresenta lá desde 2006. O Brasil não apresenta, talvez 2010, mas eu acho que desde 2006. Talvez o último jogador que a gente viu foi o Neymar, tinha o Robinho, que eram jogadores que propunham, que iam para cima, que driblavam, que queria. Mas, infelizmente, o próprio estilo de jogo que os técnicos ficam tentando impor na seleção brasileira limitam esses jogadores de fazerem o que eles são melhores. Olha a partida que fez o Vini Júnior na nossa partida de eliminação. Ele não conseguiu fazer nada, cara. O jogo inteiro ele não conseguiu drible, ele não conseguiu ir para cima. O Brasil parece que estava com tanto medo da Noruega que não deixava os caras jogar o que sabem jogar. Isso não pode acontecer. Então, como brasileiro, eu espero que nesse próximo ciclo, seja com o Ancelotti, seja com quem quer que venha a treinar, a mentalidade do Brasil seja diferente, a mentalidade do Brasil seja de uma seleção brasileira, com jogadores brasileiros, e que eles possam ir para cima dos jogos querendo serem brasileiros. Esquece a mentalidade, estilo de jogo, tática de Europa, pois nós não somos europeus, não é verdade? Fica também aqui aquilo que vai ser os próximos vídeos. Hoje tem um jogo da Argentina, amanhã tem vídeo falando sobre esse jogo. E nós temos a volta, né, do Campeonato Brasileiro, a volta dos jogos aqui no Brasil, onde eu vou estar trazendo para vocês as novidades do mercado. Não teve novidade nenhuma desde ontem, desde anteontem, na verdade, por isso que eu ainda não fiz esse vídeo, estou esperando ter alguma novidade mais interessante e eu vou atualizando vocês aqui. Para encerrar, vocês não se esqueçam de vejam o vídeo que eu falei sobre esse jogo da semifinal e principalmente vejam o vídeo que eu falei sobre a nossa eliminação. Esse vídeo é muito importante, ele vai aparecer para vocês aqui, é o vídeo com mais visualização aqui no canal, para que vocês possam acompanhar o caminho que nós estamos e o caminho que nós deveríamos estar, onde a gente tem que chegar para poder sair dessa situação muito ruim que a nossa seleção se encontra. Pessoal, o vídeo é esse. Deixe seu like aqui se fez sentido, se o que eu falei é o que você tem vontade de falar, se faz sentido para você. Deixe seu like aqui e comente aqui o seguinte: para você, o Ancelotti é o treinador da seleção prioridade? É o melhor que nós devemos manter ou deve trocar? Esse vídeo eu vou fazer um novo vídeo falando só disso. Um abraço.